Muitas das vezes eu começo esse vídeo aqui falando aquilo que você quer ouvir, mas hoje a minha missão aqui é falar o que você precisa ouvir. E sabe o que você precisa ouvir? E sim, e muito claro, e com muito amor no coração que eu tenho por você, o mercado não está nem aí se você é um investidor iniciante. O mercado financeiro não vai passar a mão na sua cabeça simplesmente porque você começou a investir agora. Ele não está nem aí. Então, se você não entender pelo menos o mínimo das armadilhas do mercado financeiro, você vai virar um passageiro da agonia. E não é esse o meu desejo para você. Justamente por isso que eu trago aqui nesse vídeo hoje, digo eu, a principal armadilha. A gente está num momento onde muita gente está caindo nessa armadilha no mercado de fundos imobiliários. Não só no mercado de fundos imobiliários, mas no mercado de investimentos aí como um todo. E como eu não quero que você caia nessa armadilha, eu preparei esse vídeo aqui para você hoje, principalmente se você é um investidor iniciante. Sem mais delongas, vamos fazer já uma conexão. Um investidor iniciante, normalmente, quando ele começa a investir, ele acha um site, acha um podcast, vê vídeo no YouTube e ele começa a seguir diquinhas. E aí, numa dessas, ele se depara, né, com alguns sites que são bem legais mesmo. E o que que ele faz? Ele começa a ver ou procurar aqueles fundos imobiliários que tal influencer indicou, onde ele viu em determinado aí, relatório, determinado site. E quando a gente vem aqui, pessoal, olha, vou entrar aqui em fundos imobiliários, tá? Vou vir aqui, ó, os mais buscados. Normalmente, os mais buscados são aqueles que as pessoas, né, elas digitam aqui, eles buscam mais. E a gente já se depara aqui, ó. Vamos lá. Como exemplo aqui, ó. Tá abrindo, ó, o KNCR11. Esse aqui é o mais buscado no site aqui do Investidor 10. Quando você vem aqui para o lado, ó, você tem um patrimônio líquido, você tem algumas informações, alguns indicadores, mas eu já me deparo aqui, ó, com um indicador de valorização nos últimos 12 meses. Esse fundo ele se valorizou mais de 12% nos últimos 12 meses. E muito provavelmente, meu querido, minha querida, essa valorização aqui é um dos grandes motivadores, se não o grande motivador, para que esse fundo ele seja o mais pesquisado, o mais procurado aí nesse site. Assim como nesse site existem diversos sites, existem vídeos também que vão trazer a mesma informação, talvez de um outro fundo imobiliário, e quando você olha aquele fundo imobiliário, você se depara também com a mesma situação. Aquele fundo se valorizou mais de 12%, mais de 15%, mais de 20% nos últimos 12 meses. E quando a gente entra nesse fundo aqui, eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, né? Já estou com o relatório gerencial dele separado, vocês sabem que eu gosto muito, e às vezes quem escolhe, quem compra esse fundo, não sabe nem que existe o relatório gerencial, né, que é um relatório onde tem as principais informações do fundo. E analisando especificamente esse fundo aqui, que poderia ser um outro fundo também. Poderia ser um fundo aí que também se valorizou ao longo desses últimos 12 meses, 15, 20%. A gente enxergar exatamente a mesma coisa, na grande maioria. Por que que as pessoas elas não compraram? Né? Principalmente os investidores aí iniciantes, não só os iniciantes. Mas por que não compraram lá atrás, um ano atrás? Quando esse fundo estava sendo cotado a R$ 92. Só que agora que esse fundo está quase aí no seu topo, valendo R$ 101, sendo cotado, o preço de mercado é R$ 101, todo mundo está querendo comprar. Por que não compraram lá atrás e agora estão querendo comprar? Porque eles não entendem exatamente essa armadilha. A armadilha é que o ciclo dos fundos imobiliários, o ciclo imobiliário, ela cria essa ilusão, ou seja, a ilusão de que agora está no melhor momento para se comprar. E às vezes a gente nem entende, né? A gente vê que o ciclo imobiliário ele não explica tudo, e a gente nem sabe qual o momento exato do ciclo imobiliário a gente está, tá bom? Vou explicar para vocês daqui a pouco o que que vem ser esse ciclo imobiliário. Muitos de vocês aí são investidores iniciantes, estão começando agora, então é importante vocês entenderem que existe sim uma dinâmica de funcionamento, né, do mercado de fundos imobiliários, do mercado imobiliário, e quando você entende, sabe disso, você consegue tomar uma melhor decisão. E não cai nessa armadilha de querer ficar comprando qualquer coisa a qualquer preço, porque não faz sentido. Não faz sentido você comprar qualquer coisa a qualquer preço, só porque fulano, ciclano indicou. Então não faça isso, não cometa esse erro, e muito cuidado se você pensa dessa forma, se valorizou ou compro.
Beleza? Então a gente vem para o relatório gerencial, eu não quero explicar para vocês, fazer uma análise detalhada do relatório gerencial do fundo. Esse não é o meu objetivo. Eu quero só mostrar para vocês o porquê que essa valorização ela vem ocorrendo. Eu sempre lembro vocês que preço ele acompanha dividendos, né? Então, se eu tenho um aumento de proventos, consequentemente, isso influencia de uma forma direta o preço do fundo. Mas se você não entender da onde que vem isso, você começa a comprar a qualquer preço. E não faz sentido você comprar esse fundo imobiliário a qualquer preço. Quando a gente olha aqui, esse fundo está pagando hoje R$ 1,07 por cota. Ah, Valtair, você vai fazer análise do relatório gerencial? Não. Se você quer uma análise de relatório gerencial, fiz uma análise recente do HGBS, vai lá, vê esse vídeo, tá bem legal. A galera tá gostando bastante, vai lá, assiste, você vai ter mais ou menos uma ideia de como você lê um relatório gerencial. Mas esse fundo específico está pagando R$ 1,07 por cota. Quando você desce um pouquinho aqui no relatório gerencial, né, vou descer um pouco mais, você vê que ele é o quê? Basicamente atrelado a Selic. Selic CDI. CDI atrelado a Selic. Entenda aí praticamente a mesma coisa, de uma forma ampla aqui para você, tá bom? Quando a taxa Selic sobe, esse fundo ele começa a distribuir mais dividendos. E lembra que eu falei para você, conectei que dividendos, cotação, o valor de mercado ele acompanha de uma forma geral. Não entenda que esse é o único fator que vai influenciar a valorização da cota, da valorização de mercado daquele fundo, não é, mas de uma forma geral, em um fundo saudável, quando os dividendos aumentam, puxa a valorização também. Por quê? Porque os investidores eles crescem um olho, e é normal, né? Cresce um olho, não entendem de uma certa forma, né, o que está acontecendo no panorama, eles olham somente aumento de proventos e a partir dali eles começam a investir de uma forma nem sempre tão organizada, tão estruturada. Então a gente entende que esse fundo está acontecendo isso. E fica bem nítido mesmo, quando a gente vai lá embaixo, ó, a gente começa a entender aqui, ó. Ele saiu de 95 centavos há um ano atrás, passou por R$ 1,00, R$ 1,02, 95, pagou um, hoje está pagando R$ 1,07 por cota. Tá? Então, essa distribuição de dividendos desse fundo. Beleza, Valtair. Então, você falou para mim que existe uma armadilha. Essa armadilha, muitos investidores iniciantes, né, na grande maioria das vezes, eles caem nessa armadilha. Mas como eu faço para sair ou fugir dessa armadilha? O que a gente faz? A partir de agora, a gente vai entrar rapidinho aqui no mapa mental para você entender como funciona esse ciclo do mercado. Além disso, eu vou te passar aqui, no final, uma dica tão simples de implementar, que você vai ficar assim, caramba, por que não falaram isso comigo antes? Beleza? Então vamos lá. Só para você entender de uma forma bem rápida aqui o ciclo de mercado. O ciclo de mercado, basicamente, existem 4 grandes fases no ciclo de mercado. Essas grandes fases, elas começam com a fase de expansão, depois a gente entra para a fase do pico, euforia, a gente vai entender rapidinho o que funciona, como elas funcionam. A gente entra para a parte de recessão e a gente entra para a parte de depressão e recuperação. Primeira grande fase aqui é a fase de expansão. A economia ela começa a ficar aquecida, ela começa a crescer, sabe? Pensa aí numa onda, né? A fase de expansão é quando você começa, a economia ela começa a crescer. A gente não está na euforia ainda, a economia ela está crescendo, né? Então você tem as empresas elas começam a investir, você tem geração de empregos, o crédito fica mais acessível e os juros, lembra que eu falei taxa Selic? Normalmente elas o quê? Elas caem, a taxa Selic cai e consequente o crédito, os empréstimos, a taxa dos empréstimos, elas começam a cair. O que acontece nesse cenário? O mercado de fundos imobiliários ele começa a ficar aquecido e os fundos imobiliários eles tendem a se valorizar. E é exatamente aí que o mercado tá começando a ficar legal, tá começando a ficar legal. Até que a gente entra num momento de euforia. O mercado ele tá bem aquecido, né? Então você começa a ver as máximas históricas. Os preços dos ativos eles sobem rapidamente. Então você vê ali daqui a pouco, pô, tá 100, tá 105, 110. Todo mundo, cara, aquela conversinha no trabalho, né? Eu comprei um fundo imobiliário que se valorizou, que tá pagando muito dividendo. Então você começa a ver muito isso. Muitas pessoas começam a investir por meio do quê? Por meio de sendo impulsionadas, né? Por meio do impulso, o otimismo. Meu amigo fez, eu vou fazer também. O influencer falou que ganhou de 20, 30%, eu vou investir nesse fundo imobiliário também.
E aí o que acontece? Os FIIs podem ficar caros, supervalorizados e, consequentemente, os dividend yield ser mais baixo. Esse é o momento de euforia, onde a gente chega lá no pico. Aí a gente começa um momento de recessão. A economia ela começa a desacelerar, isso é normal. A economia ela começa a desacelerar, né? Dá uma olhada no panorama que a gente vive hoje. Tá tudo bonitinho? Sabe que não tá. Você sabe que não tá. Então, a economia começa a desacelerar, as empresas começam a cortar investimentos. Então, eu falei no último vídeo que eu fiz aqui, eu não lembro o nome desse vídeo, mas lembra que eu falei para vocês? Quando você tem uma certa insegurança, o empresário ele vai investir no Brasil, ele vai investir, ele vai gerar emprego, ele vai pegar o dinheiro dele, ele vai colocar, ele vai, né, pegar empréstimo, né, para aumentar a empresa. Será que faz sentido no momento de recessão? O desemprego ele começa a subir, lembra que eu falei para vocês agora? O crédito fica mais caro e a confiança não só do consumidor, mas do empresário cai também. O setor imobiliário ele começa a esfriar e os preços dos fundos imobiliários começam a ficar mais baratos, eles começam a cair, até que a gente chega normalmente no momento de depressão, né, no momento de depressão e recuperação. A economia atinge basicamente ali o fundo do poço e começa a se erguer lentamente. É nesse momento, a gente vai ver aqui embaixo, que os investidores inteligentes eles começam a fazer os seus investimentos. Não fazer, vou corrigir. Os investidores inteligentes eles começam a intensificar os seus investimentos, comprar cada vez mais, porque você nunca para de comprar. Oportunidades sempre vão existir. Independente se é um momento de recessão, independente se é um momento de euforia, você sempre vai ter bons fundos imobiliários de qualidade para que você compre. O importante é você saber escolher, saber que fundos imobiliários são esses. Saber o que é oportunidade, separar o que é o joio do trigo. Não comprar porcaria. Então os ativos eles começam a ficar baratos. Dá uma olhada no mercado de fundos imobiliários agora. Basicamente, tu dá uma olhada. Você vai ver que muitos ativos de excelente qualidade estão baratos. E aqui eu aproveito até, né, para traçar para você. Valtair, não tenho tempo de escolher. Valtair, não tenho tempo, não tenho essa competência, não tenho essa habilidade. Eu quero aqui é focar no meu trabalho. Né? Se você não tem tempo, se você quer realmente focar no seu trabalho, nós temos aqui dentro a lista secreta de fundos imobiliários. Se você quer saber exatamente os fundos imobiliários que eu invisto, e eu mostro isso exatamente para você, por um preço irrisório aqui, né? O link está na descrição, você pode ter acesso à lista secreta, a minha lista secreta de fundos imobiliários, que são aí pelo menos 10 fundos imobiliários que você vai ter uma seleção feita por mim, uma curadoria, onde eu te entrego não só a lista secreta, mas a estratégia por trás da lista secreta, como utilizar. Eu não só te entrego, eu mostro para você como você vai ter resultado e como eu tenho resultado com essa lista secreta de fundos imobiliários. Beleza? Feito esse gancho aí, no momento de recuperação é onde os investidores eles começam a intensificar. Eles entendem aquilo ali como um momento de maior oportunidade, onde eles compram. Esse momento ele pode ter janelas curtas como janelas longas também, tá? Mas é um momento de intensificar o seu investimento. E quando você olha, né? Aqui a gente entendeu o ciclo do mercado, entendeu o ciclo imobiliário. Você entende que a gente não consegue acertar o cu da mosca? Né? Desculpe o termo, mas realmente acertar o cu da mosca. A gente não consegue ter o exato momento, aquele momento certeiro, o momento é agora. A gente não consegue. E o que que substitui isso? O que que substitui essa nossa vontade de acertar? A gente eliminar essa vontade de acertar o cu na mosca. Você entendendo tudo isso que eu falei aqui para você e fazendo feijão com arroz bem feito, sabendo que existem alguns momentos, entendendo sobre um pouco, isso aqui é um panorama geral sobre a economia. Ah, Valtair, isso aí vai explicar tudo? Claro que não. Isso não vai explicar tudo, mas você vai saber exatamente quando você vai intensificar, quando você vai tirar a mão, quando você vai investir em oportunidades que são um pouco mais raras, quando você não vai com a manada, onde a manada vai, você foge, você está entendendo que aquilo ali está caro e não é para se investir de uma forma agressiva naquele momento. Você vai conseguir entender o que é oportunidade e o que não é oportunidade. Basicamente, fazendo o feijão com arroz bem feito. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai tirar um aprendizado do vídeo de hoje,
para você nunca mais cair nessa armadilha, que basicamente a armadilha é seguir a manada, acompanhar, comprar na alta e vender na baixa, né? Perder dinheiro. Para que isso nunca mais aconteça com você, você tem que fazer o feijão com arroz bem feito. E o feijão com arroz bem feito passa exatamente por esse entendimento que eu acabei de entregar aqui para você. Então, a partir de hoje, nunca mais invista de uma forma displicente, nunca mais invista, seguindo diquinhas, vou ali, não, isso, agora é o momento, subiu, vou comprar, fulano falou, não. A partir de agora você tem que entender o que está acontecendo e tomar decisões coerentes, decisões que realmente vão te trazer resultado. Beleza? Então, do vídeo de hoje é isso. Se esse vídeo te acrescentou em alguma coisa, deixa o seu like, compartilha aí com o maior número de pessoas para que esse vídeo aí ele possa ajudar também, assim como ajudou você, ajudar outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!